Seja bem-vindo. Nesse vídeo trataremos do algoritmo de raiz quadrada para os que têm dificuldade de calcular a raiz quadrada sem usar a calculadora. E aqui verão que é muito simples. Apenas em poucos minutos iremos sanar essas dúvidas. Vamos a isso. Então na linha A temos raiz quadrada de 196. Então como é que se aplica o algoritmo de raiz quadrada? O algoritmo é muito prático e simples. Prestem atenção nos procedimentos que irei explicar para perceberem como é que é feita a resolução. Então, na linha A, temos raiz quadrada de 196. Peguei exercícios mais fáceis ao mais complexo na ordem da ideia que podem ver aqui. Então, primeiro, havemos de colocar na estrutura, como se fosse a forma vertical da raiz quadrada. Então, daí, o primeiro passo qual é? Vamos separar da direita para a esquerda de 2 em 2 algarismos. Então, isto é, contamos 1, 2, marcamos. Então, já não temos mais que 2 algarismos. Então, terminamos a marcação. Daí, iremos calcular a raiz quadrada do 1, que é igual a 1. Escrevemos aqui. Então, de seguida, calculamos o quadrado do 1, que é o mesmo que fazer 1 ao quadrado. 1 ao quadrado dá 1. Escrevemos aqui. Subtraímos. Então, ao subtrairmos, notaremos que a sua diferença é 0. O passo seguinte seria o dobro do 1. Ao acharmos o dobro do algarismo que está aqui, colocamos por baixo aqui. Então, que é o 2. 2 vezes o 1, o 2. Então, daí, baixamos os dois algarismos seguintes, que seria o 9 e o 6. Só baixaram. Então, assim sendo, por tentativas, iremos procurar um algarismo que, ao multiplicarmos com ele próprio, obteremos 96. Então, qual seria o algarismo? Então, se colocássemos o 1, uma vez que eu disse por tentativa, é por isso que estou a usar a lapiseira. Então, se colocássemos o 1, multiplicando por 1, o valor que obtemos é o 21. O 21 está muito distante de 96. Então, a condição qual é? É que temos que achar o valor próximo ou igual, isto é, um valor imediatamente inferior a 96 ou igual. Assim sendo, o 1 está distante. Então, vamos passar para outros valores. Então, o 2 teríamos como resultado 44. E o 3 teríamos como resultado, vamos colocar o 3. Se colocássemos o 3, teríamos como resultado 9 e 6, 69, tá? Distante. Então, vamos para o 4. É por isso que eu disse, tem que ser por tentativas. Então, uma vez que sabemos que o 4 seria o resultado ideal, então posso colocar de uma vez com o marcador. Então, teríamos como resultado o 4. 4 vezes 4 seria 16, vai 1. 4 vezes 2 seria 8, mais 1 seria 9. Que teríamos assim o resultado sendo 96. Uma vez que satisfaz a condição, bloqueamos e o valor sobe 4. Então, passamos o 96 obtido aqui, subtraímos e o resultado será 14. Então, a raiz quadrada de 196 é igual a 14. Bom, para os que têm decora, podem notar que era muito fácil o exercício só em decora. Mas assim sendo, podemos passar para a linha B. Como é que seria a resolução? O mesmo procedimento serve para a linha B. Então, a linha B. Eu tentei procurar exercícios que vão necessitar de todo tipo de pensamento para a resolução desse tipo de exercício usando o algoritmo. Assim sendo, o que temos aqui? Temos 1024.
Então, a raiz quadrada de 1024, primeiro procedimento, eu disse separar de 2 em 2 em algarismo da direita para a esquerda. Então, 1, 2, marcamos. E temos já 2 em 2 algarismo. Daí, vamos achar a raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 dá 3, alguma coisa. Então, não interessa as casas decimais, só queremos a parte inteira da raiz quadrada de 10. Então, que é 3. Então, o quadrado do 3 será 3 ao quadrado, que vai dar 9. Colocamos por baixo. Então, assim sendo, vamos fazer a diferença. Assim, 10 tirando 9 dá 1. Ou vamos fazer aquele procedimento antigo. 9 para 10, 1 vai 1. 1 menos 1, 0. Baixamos os dois algarismos a seguir. Temos aqui o 124. Então, próximo passo. Achamos o dobro do 3. O dobro do 3, 6. Por mesma possibilidade, por meio de tentativas, buscamos um algarismo que, ao multiplicarmos por ele próprio, deve dar 124. Isto é, se eu coloco 1 aqui, multiplico por 1, será 61. Então, logo podemos passar para o 2, para testar. O 2 multiplicado por 2 vai dar 124. Então, é o 2. Então, 2 multiplicamos. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 6, temos o 12. Então, temos o 124. Passamos o 124, subtraímos e o resultado será nulo. Daí, bloqueamos porque o valor é o 2. Então, a raiz quadrada de 1024 é exatamente 32. Então, vamos complicando um bocado a nossa situação, mas também é prático. O exercício é muito simples. Para a linha C, temos a raiz quadrada de 2304 por meio do algoritmo. Muito simples, como podem ver. Então, vamos de 2 em 2 algarismo 1, 2, paramos. Como eu vinha dizendo, sempre iremos reparar para os quadrados perfeitos. O quadrado perfeito, 4 ao quadrado dá 16, 5 ao quadrado dá 25. Então, a raiz quadrada de 23, a parte inteira seria 4, que seria 4 ao quadrado, 16. Colocamos aqui. Então, subtraindo, 6 para 13, faltam 7. Vai 1, adicionado aqui fica 2, 2 menos 2, 0. Então, baixamos os dois algarismos seguintes. Então, temos 704. Daí, o mesmo procedimento. O dobro do 4 seria 8. Então, por tentativas, buscamos um algarismo que, ao multiplicarmos por ele próprio, deve dar 704 ou imediatamente aproximado ou inferior. Então, assim sendo, por tentativas, várias tentativas podem sair a partir de 0 até 9. Pois é, nunca deve exceder o 9. Então, assim sendo, eu já fiz as tentativas, só para ilustrar, o valor que irá coincidir é o 8, porque o 8 colocado aqui e multiplicado por ele próprio, teremos 64, ou 6, 64 novamente, mais 6 dá 70. Então, é exatamente o 8, que ao subtrairmos com 704, que é o resultado, teremos 0 como resultado, e o resultado da raiz quadrada de 2304 será igual a 48, sem precisarmos de usarmos a calculadora. E, por fim, vamos para o último exercício selecionado para ilustrar que o cálculo de raiz quadrada não precisa de nenhuma calculadora, mas apenas
saberem quais são os procedimentos para o cálculo. Assim sendo, temos a linha D com o exercício de raiz quadrada de 67.081. Então, vamos colocar na estrutura do algoritmo e vamos calcular. Vamos a isso. Então, o primeiro passo, como já havia dito, vinha dizendo, separamos de 2 em 2 algarismos. Aqui está. Daí, achamos a raiz quadrada do algarismo à esquerda. Então, é o 6. Raiz quadrada de 6 é igual a parte inteira apenas do resultado é 2. Então, 2 ao quadrado, teríamos o 4. Subtraímos. Então, daí, ao subtrairmos o 4, teremos 2. Baixamos os dois algarismos seguintes. Teremos 270 aqui. Então, qual é o dobro de 2? O dobro de 2 é o 4. Então, assim sendo, vamos indagar, vamos procurar o número que, ao multiplicarmos por ele próprio, colocado e multiplicado por ele próprio, teremos 270 ou imediatamente inferior. Se eu coloco o 1, terei 41. O 2, terei 84. O 3, estaremos por aí nos 129. Então, vamos com o 4, não pode. 5, provavelmente seja o 5. Então, multiplicamos também pelo 5. Então, 5 vezes 5, teremos o resultado de 25, que vão 2. Então, 5 vezes 4, teremos 20 mais 2, 22. Então, será o 5. Pois é. Por quê? Se fosse o 6, é de simular, teríamos o 4 e acrescentamos o 6, o simular apenas para ver. Se fosse o 6, seria 6 vezes 6, 36, 3. E 6 vezes 4 seriam 24 mais 3, teríamos 27. Já teríamos um resultado acima de 270, o que não é favorável para a resolução. Então, fica de fora o 6. Então, é por isso que eu disse, é por tentativas. Mas, com prática, verão que é um método muito simples, muito prático. Então, carregamos o 225, subtraímos 5 para 10, temos 5, vai 1, então aqui teremos 4, porque 7 menos 3, com aquele 1 que acrescentamos, dá 4. Baixamos 81, não esquecendo de colocar o algarismo que satisfez a condição. Então, o mesmo, o dobro do 25 será 50. Então, por tentativas, procuramos um algarismo que, ao acrescentarmos e multiplicarmos por ele próprio, teremos o resultado 4.581. Qual é o algarismo? Dica. Uma das dicas que será muito favorável, saberem qual é o número que termina, ao multiplicar por ele próprio, termina por 1 como resultado. Então, temos um 1 ou um 9. Então, vamos tentar com 9. Então, irei dar dicas de cálculo de raízes quadradas sem precisar de usar a calculadora e mais rápida que o algoritmo. O algoritmo é um procedimento. Tem outro método mais rápido que esse. Então, assim sendo, temos o 9. 9 vezes 9, 81. Vão 8. 9 vezes 0, dá 0 mais 8. Teremos o 8 como resultado. E por fim, 9 vezes 5, teremos 45. O resultado é o mesmo. Então, congelamos e o resultado está correto. A raiz quadrada é exatamente igual a 259. Enfim, subtraindo, teremos 0. Daí, dizer que esse método é válido para qualquer raiz, até raízes de números decimais, podem aplicar esse método. Assim sendo,
Se gostaram do vídeo, podem deixar ficar o vosso like e comentem, partilhem para os outros para que aprendam o algoritmo da raiz quadrada. É muito fácil e prático. Até a próxima.